Muito bem, meus amigos e amigas, mais uma vez nós nos encontramos aqui neste espaço virtual da Pastoral Familiar, na nossa segunda aula e no primeiro encontro do nosso itinerário. Mais uma oportunidade da gente aprofundar os conteúdos do acompanhamento que estamos preparando como parte do itinerário para que vocês, casais, possam chegar ao coração dos noivos e prepará-los bem para o sacramento do matrimônio. Então, como na aula passada, vocês vão acompanhando os nossos slides e nós vamos conversando. E hoje a Solange e o Alisson também vão nos ajudar com a liturgia da palavra, que vocês também agora, tendo em casa a sua Bíblia, podem também acompanhar as leituras que nós vamos fazer aqui. Vamos iniciar então com os nossos slides para a gente explicar como acontece esse encontro. Então, segunda aula, primeiro encontro do itinerário. E o título é Matrimônio numa breve visão bíblica. Então, os textos que nós vamos meditar hoje apresentam já no início do itinerário a perspectiva vocacional do matrimônio. Tudo o que nós vamos trabalhar é para que as pessoas percebam que o matrimônio é uma vocação. E esta vocação se encontra dentro da Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura nos dá a base doutrinal para todos os sacramentos, não seria diferente para o sacramento do matrimônio. Então, nós vamos ruminar a palavra de Deus, os 3 textos de hoje, outros textos virão, que é uma palavra que a gente usa muito na Sagrada Escritura. Ruminar significa meditar esta palavra, entrar na vida da palavra, para que a palavra entre também na nossa vida. E devagar, a futura família, que está se preparando, perceberá que a Bíblia não deve ser na sua casa um arranjo, uma coisa que eu coloco na estante, mas a Bíblia é fonte de vida, especialmente para a família. Então é importante que, já desde o começo, aquele casal que está se preparando tome contato com a Bíblia e tome gosto pela palavra de Deus. Aqui nós temos, lembrei para vocês, que nós devemos começar sempre, antes dos nossos encontros, o casal fazendo esta oração do sigilo. Então é importante que você que vai começar o encontro, antes que os noivos cheguem na sua casa, vocês façam essa oração. Agora, seguindo, nós vamos perceber que na sua casa é preciso que você prepare um ambiente, com uma sala, ou pode ser no quintal, ou pode ser em um outro ambiente, mas que tem esse espaço de família e esta igreja doméstica que se apresenta também. E ali você pode colocar uma imagem de um santo, quem sabe vocês não descobrem qual o santo de devoção daquele casal, e também uma vela, se quiser, a Sagrada Escritura, já que vamos trabalhar sempre com ela para esta ambientação. E com o casal de noivos ali, você então já vai rezar a oração do Espírito Santo, invocando o Espírito Santo, até para que o casal aprenda. De repente é bom imprimir esta oração e dar ao casal de noivos também, para que ele se acostume já com esta oração tão bonita que a igreja valoriza tanto. E depois falar um pouco de como a Bíblia traz histórias e fatos muito próximas do cotidiano das pessoas em geral. A Bíblia não está distante. Os textos que nós escolhemos para todo o itinerário são textos que falam exatamente do matrimônio, que é algo que o casal formador e o casal de nubentes vão poder sentir na própria realidade, na própria vida. E aí vão perceber como a Sagrada Escritura realmente tem a ver com a sua realidade. E vai poder ajudar, portanto, a Sagrada Escritura a encontrar respostas para os problemas que surgirão no dia a dia da vida do matrimônio. Problemas, vocês que são casados sabem, existem no matrimônio, e eu que sou padre também sei que existem. Portanto, esses 3 textos bíblicos que nós vamos trabalhar são muito significativos para a vida matrimonial. Então, eles devem ser lidos com atenção, devem ser refletidos e, mais do que isso, precisam ser rezados. É importante que se tenha clareza que nós queremos
exatamente rezar os textos bíblicos. Nós não queremos simplesmente falar da Sagrada Escritura. Nós queremos rezar os textos bíblicos porque são eles que fazem com que a gente entre nesta dinâmica da própria vida de Deus. Então, seguindo o nosso itinerário, nós vamos percebendo que é necessário que a palavra de Deus tome corpo na nossa vida. Então nós temos um primeiro texto que o Alice e a Solange já vão ler para nós. E nós vamos acompanhar na Bíblia. Você pode abrir Gênesis 2, de 15 a 25. Gênesis 2, de 15 a 25. Vamos acompanhar com a sua Bíblia, e você então vai ter condição de trabalhar esse texto com os nubentes. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. E Yahvé Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. E Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens, todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves dos céus e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Veja, primeiro é importante recordar para você algumas coisas. Nós já disponibilizamos na plataforma estes slides, mas também na plataforma você vai acompanhar com outro material que está no livro. O livro, que é completo, tem um aprofundamento para os noivos e tem uma palavra voltada para o casal formador. Então, esse material do casal formador e dos noivos, além desse material agora, desta aula, já está disponibilizado na internet para que você estude. Mas o material completo, que dá toda a noção, está no livro. Porque se fôssemos passar o livro aqui, a gente precisaria de muito mais tempo, muito mais aulas. Tá bom? Então, nós estamos dando uma formação para que vocês aprendam a usar o livro. Vamos pegar alguns aspectos desse texto que vocês podem trabalhar exatamente como nós estamos trabalhando aqui. De frente, olhando para o casal, numa conversa muito singular. Sem ficar lendo toda hora, Leitor 1, leitor 2. Não estamos falando de curso, estamos falando de uma conversa. Então, esse texto tem alguns aspectos. É um dos 3 textos que nós vamos trabalhar hoje. Veja os aspectos que nós colocamos, então, nos nossos slides. O primeiro aspecto que a gente traz é exatamente que no sexto dia, Deus cria o homem e a mulher. E é exatamente no sexto dia que Jesus morre. Uma nova criação. E é Jesus aquele que institui a teologia sacramental. E dentre estes sacramentos está o sacramento do matrimônio. Nesta recriação, portanto, o casamento é a participação especial na obra de Deus.
Nesta recriação, nós podemos fazer esse primeiro paralelo. Depois, uma outra coisa interessante que o texto traz, que é importante vocês aprofundarem com o casal, porque nós estamos falando lá do livro das origens. Homem e mulher têm igual dignidade. Por isso, o texto ressalta de onde Eva foi retirada. Foi retirada exatamente do lado, para lembrar que a mulher vive como companheira. Ela não é menor do que o homem porque foi tirada das costas, ela não é maior do que o homem, portanto cai esse preconceito ou estas falácias que tem por aí, tanto do machismo quanto do feminismo, mas estamos falando de uma vida de companheiros, de igual dignidade, porém com diferenças. Homem e mulher não são iguais, nem na psicologia, nem no corpo. E é isso que completa esta vida. É importante que esse texto já do livro da criação, do livro das origens, já traz essa perspectiva. A dignidade da pessoa humana, mas ao mesmo tempo guardada as proporções das suas diferenças também. O texto segue para frente lembrando que neste momento há um reconhecimento mútuo por excelência da obra de Deus. Isto é, quando Deus cria a mulher, retirada de Adão, retirada do homem, Adão vai dizer, esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Veja que na pessoa da mulher, Adão se reconhece e vice-versa. Na pessoa do homem, a mulher se reconhece, porque é a obra de Deus. A obra de Deus por excelência. Deus criou tudo, viu que era bom e depois cria o homem e a mulher para ser a obra por excelência, que depois vai cuidar de toda a obra, como nos lembra o Papa Francisco, né? Nós fazemos parte da natureza de Deus, mas dentro dessa natureza temos uma dignidade especial para cuidar da obra de Deus. E a família é este espaço bonito que Deus realmente criou para cuidar dessa obra também. E depois, o texto lembra que o homem deixará pai e mãe e apegar-se-á a sua mulher, e a mulher, obviamente, da mesma forma, e serão uma só carne. Veja que aqui tem um mistério especial, né? Deixa pai e mãe, esta família consanguínea, depois se une a uma pessoa, porque foi chamado vocacionalmente para aquela unidade, e vai formar uma só carne. E é tão bonito que nós vamos perceber quando é que isso se realiza, quando os pais geram um filho. Não é fruto só da carne da mãe, só da carne do pai, mas é exatamente o fruto dessa uma só carne que vai gerar uma nova vida. E claro, quando isso é feito com as bênçãos de Deus, com a maturidade de quem realmente entende a palavra de Deus, entende a vida sacramental, tende a criar uma realidade nova. Portanto, Deus vai recriando através da família e vai conduzindo, né, o reino de Deus que cresce no meio do mundo também, no meio da vida natural e no meio da realidade social. O texto ainda lembra outras coisas importantes, né? Estavam nus. Significa, diante de Deus, o que é que significa estar nu? Não tinha máscaras. Homem e mulher se relacionavam como aquilo que são diante de Deus. Cada um tinha a sua própria identidade e não tinha vergonha de se mostrar para Deus, né? Assim também, no matrimônio, cada um deve ter a sua própria identidade, mas também cada um deve se revelar um para o outro, como se revela para Deus. E não adianta se esconder para Deus, né? Para Deus nós não criamos máscaras, porque Deus nos vê por dentro. Então é importante também que a gente já descubra que na criação Deus não nos quer mascarados, Deus nos quer livres, Deus nos quer autênticos para assumir a relação com Ele e depois para assumirmos a relação uns com os outros também. Então, diante disso, nós vemos que muitas pessoas com o pecado, aliás, Adão com o pecado, se antes estava nu, não se envergonhavam,
né, Adão e Eva, depois passam a se vergonhar por causa das máscaras, nós percebemos que na vida do casal, muitas vezes isso também envergonha o casal. E aí se cria máscaras e esta relação dos dois não se completa e também não se completa a relação com Deus, porque foram chamados para uma relação livre com Deus e também um com o outro. Então esse texto, que agora eu estou fazendo só um apanhado rapidamente, já abre este primeiro encontro e nos abre também para o mistério do casamento já no livro das Origens. Tá bom? Então vocês falam com muita tranquilidade. No primeiro momento vocês podem pedir que o casal, após a leitura desse texto junto com vocês, que o casal diga qual é a impressão que ele tem. Antes de vocês fazerem um pouquinho esse trabalho de catequese, pergunte ao casal o que é que ele entendeu desse texto, tá bom? E aí depois você faz essa explicação que eu estou trabalhando aqui, depois no livro tem outras explicações e obviamente você pode pesquisar um pouco mais para fazer essa interação, né? Não precisa ser tão rápido do jeito que eu estou fazendo agora, porque nós estamos dentro de uma plataforma com aulas, né? Mas lá você pode interagir de maneira muito livre com o casal de noivos, ok? Depois nós temos um segundo texto que nós vamos trabalhar, que é Mateus 19, de 1 a 11. E a Solange vai fazer agora a proclamação. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali os curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aquele a quem é concedido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, meus irmãos, como é importante a gente olhar agora uma coisa. Primeiro nós vimos o livro do Gênesis. Depois, que é o livro das origens, então Deus fala, Deus Pai. Depois nós estamos vendo agora o próprio Jesus fala. E é interessante a gente perceber uma coisa importante aqui. Veja, do livro do Gênesis para Jesus, há uma distância cronológica, muitos e muitos séculos. E o texto lembra, só para a gente entender, porque hoje, quando a gente fala, por exemplo, de divórcio, o pessoal diz assim: a igreja está atrasada, a igreja poderia se modernizar, se Jesus estivesse aqui faria diferente. Ora, Jesus estava séculos depois do livro do Gênesis, e não é que mudou. Os homens tinham mudado, mas Jesus não mudou. Jesus disse: não lestes que no princípio era assim? Então, já para a gente entender que entre o livro do Gênesis e Mateus, portanto, Deus que fala através dos patriarcas e profetas na antiguidade, fala depois com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, e traz a mesma doutrina. E o texto nos leva a aprofundar alguns aspectos que nós estamos vendo nos nossos slides. Primeiro, o aspecto vocacional. Quem pode casar ou quem não pode casar? Há uma perspectiva aqui, que depois nas cartas paulinas nós vamos aprofundar mais ainda. Quem é que está preparado para casar? Quem tem
a capacidade de entender aquele mistério de ser uma só carne, como está no livro do Gênesis, né, no versículo 24. Quem não compreende este mistério não tem, portanto, condições para casar. Ainda tem outros aspectos que Mateus nos ajuda a entender bem, né? Veja que os discípulos estabelecem, eles mesmos, a partir da lei de Moisés, né, uma própria realidade para si e para a sociedade. Portanto, estabelece por causa da dureza do coração. Não é porque eles tinham a autoridade de mudar a palavra de Deus. Foi a dureza do coração, e Jesus lembra, né, que o divórcio apareceu por causa da dureza do coração, mas não porque Deus permitiu, né? E aí é interessante a gente entender que a palavra de Deus não muda, nem Jesus mudou. Por isso a igreja não tem autoridade para fazer mudanças sobre aquilo que Jesus estabeleceu como a realidade verdadeira e única. É importante que a gente tenha bem clara essa dinâmica. E depois o texto, vocês vão encontrar no livro também, não estão aqui nos slides essas partes, mas o texto lembra, né? A não ser em caso, a Bíblia que nós lemos aqui fala de prostituição, né? De traição. Quando nós olhamos na doutrina da igreja, nós vemos que é possível, a igreja leva em consideração. Quando é que um casamento não se realiza? Quando não havia verdade, quando não havia maturidade, quando as pessoas foram levadas falsamente a contrair matrimônio sem consciência. Então esse a não ser entra aqui, tá? Às vezes, é por isso que a gente quer preparar bem, às vezes as pessoas entram no casamento como se fosse só uma realidade social. E não é. É uma realidade misteriosa, é uma realidade espiritual. Por isso, uma só carne. Socialmente a gente não compreende assim. Então, os discípulos não tinham bem essa compreensão. E a dureza do coração fez com que eles enxergassem a palavra de Deus como eles queriam. Por isso a lei de Moisés permitia. Os discípulos, quando percebem, né, que Jesus disse que, reafirmando o livro do Gênesis, que não é possível haver separação, né, que não é possível repudiar a sua mulher, que se uma pessoa que repudia a sua esposa casa com outra, ou se aquela que foi repudiada casa com outro, comete adultério, e adultério é algo sério na Sagrada Escritura. Quando eles perceberam isso, então eles disseram, bom, se a situação do homem e da mulher é assim, é melhor a gente não se casar. O texto de Mateus é bem claro sobre isso, né? Então, quando eles percebem que a situação não é brincadeira, então eles começam a se incomodar. E perguntam, é possível, então, acontecer isso, né? É possível a fidelidade? É possível o matrimônio ser indissolúvel? E Jesus diz, olha, para quem tem vocação é, para aqueles que compreendem sim, para aqueles que não compreendem não. Então, vendo diante disso, eles começam a dizer, como muita gente diz hoje, é melhor a gente não se casar. Eu já ouvi muito isso aqui, né? É melhor a gente não casar, é melhor a gente morar juntos. Então, como é importante a gente fazer as pessoas crescerem na fé para assumir um compromisso tão importante quanto esse. E a melhor forma de fazer crescer na fé é trazendo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a entender a vocação, aqui nos ajuda a entender a fidelidade, nos ajuda a entender o projeto de Deus, esse mistério, né? Então Jesus diz, olha, quem puder entender, entenda. Agora, para entender, é preciso esclarecer. Porém, nesse texto eu gostaria de lembrar algumas coisas, né? O texto vai falar de divórcio. Quando falar desse texto, apresente a doutrina sem medo, mas sem arrogância. Que a gente não se ache melhor do que ninguém, porque a gente não é divorciado. Ou você que é o casal formador, não é divorciado. Porque todos nós hoje praticamente temos nas nossas famílias alguém que está divorciado. E nós não jogamos pedra. Espero que não. Depois também você pode encontrar o pai desta noiva, ou os pais desta noiva, ou desse noivo,
poderão ser pessoas também divorciadas, ou irmãos, ou outras pessoas mais próximas, amigos. Então, se a gente não tratar isso com jeito, a gente vai dizer, olha, Deus quer realmente que isto aconteça, né? Que seja um casamento para a vida toda. Ele vai ajudar, Ele vai proporcionar os meios para que a gente compreenda esse mistério, né? Mas nós não estamos aqui jogando pedra em quem realmente teve a desventura de terminar ou perceber que o seu casamento era algo que não deveria ter acontecido, né? Nós não estamos aqui para criar esta celeuma, para criar problemas para as pessoas. Não. Apresentamos com muita simplicidade, com muita tranquilidade, dizendo aquilo que é, porém, sem necessariamente colocar um peso na vida das pessoas, mas já esclarecendo que é importante que aquele casal, mesmo que tenha alguém na família que porventura não deu certo o casamento, que ele comece de forma diferente, que comece de uma forma nova. E esse texto nos ajuda a compreender. Eu até passei por uma situação uma vez em uma missa, esse texto era o texto da missa dominical e tinha um casal de segunda união, e quando eu comecei a homilia, o marido se levantou e disse assim: eu discordo muito desse texto, porque eu sou de segunda união e estou muito feliz. Imagina que situação, né? Que fria. Um padre entra quando alguém se levanta no meio da missa e diz algo assim. Então, obviamente que eu queria jogar um sapato na cabeça do rapaz, né? Porque atrapalhou minha homilia. Mas, de fato, eu fiquei preocupado. Mas a primeira coisa que eu entendi foi, bom, se ele está dizendo isso, é porque alguma coisa mexe com ele com esse texto. Então, não posso julgá-lo. Então, acolhi a pessoa e disse, olha, que bom que você está mais feliz do que no primeiro matrimônio, mas certamente você deve compreender aquilo que a igreja tem, né, em termos de doutrina, que se o casamento não foi como deveria ser, conscientemente preparado, se não havia as condições, então você, obviamente, vai entrar num tribunal para ver se há a possibilidade de declarar nulo esse casamento e você, então, contrair o casamento com essa esposa que está aqui com você na missa, né? Agradeci que estava na missa, e você, então, possa participar da vida sacramental como deve ser. Então, acolhi, mas também expliquei, né? Expliquei dizendo, olha, se você não gosta desse texto, você arranca a página da Bíblia. Se eu não gosto de um texto, eu arranco a página da Bíblia. Daqui a pouco, nossa religião só tem a capa. Não tem mais a palavra, não tem mais a doutrina, porque cada um faz a sua doutrina. Que a doutrina é de Deus. Nós nos adequamos à doutrina, à Sagrada Escritura. Não é a Sagrada Escritura que deve ser adequada a nós. Conversei um pouco ali, obviamente, né, durante a homilia, e depois procurei o casal para conversar. Eles fizeram o processo, conseguiu a nulidade e hoje estão regulares na igreja também. Então, muito cuidado na hora de falar com carinho, com jeito, aquilo que deve ser falado, mas sem ser arrogante também, tá bom? Então, esse texto que você também tem no material que você vai poder aprofundar. E um outro texto que nós temos e vamos agora tratar, que é da carta de São Paulo, a cidade de Coríntios, a primeira carta, no capítulo 7, versículos de 1 a 11. O Alisson vai proclamar a carta para nós. Passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. É bom ao homem não tocar em mulher. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com a sua esposa, e a mulher faça o mesmo com relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Digo isto como concessão e não como ordem. Quisera que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Deus seu dom particular. Um deste modo, outro daquele modo. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu.
Mas, se não podem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Quanto àqueles que estão casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo ou reconcilie-se com o marido, e o marido não repudia sua esposa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos olhar bem estes textos. Então, o primeiro texto, o livro do Gênesis, começo da Sagrada Escritura. Segundo texto, o centro é Jesus que fala. E agora nós temos as cartas, a igreja que fala. Veja que as três realidades bíblicas, os três textos bíblicos estão em consonância. Um não contradiz o outro. Um passa, complementando o outro. Obviamente que Jesus é o centro, é aquele que diz o que deve ser dito e é sobre aquilo que se constrói a doutrina sobre o matrimônio. E o texto paulino vai confirmar isso aqui. Aqui já a igreja que fala, depois de Jesus, já falando também a partir daquilo que tem no livro das origens, no livro do Gênesis, mas sobretudo aquilo que Jesus deixou como norma para a vida sacramental, neste caso para a vida do matrimônio. Então esse texto tem algumas coisas interessantes. Veja, nós falamos de vocação. Vocação. O matrimônio é uma vocação. Por isso, quem pode se casar? Lembrei lá em Mateus. E aqui nós vamos ver São Paulo, que é celibatário, portanto não é casado. São Paulo começa dizendo assim: gostaria que todos fossem como eu. Uma convicção imensa sobre a sua vocação. Ele não está dizendo que a sua vocação é melhor do que a vocação de quem casa. Mas para ele, que descobriu a sua vocação, é um ponto-chave. Para ele, sim, esta é a vocação boa. Porque é a vocação dele. Então, por isso, gostaria que fossem como eu. Os casados deveriam dizer a mesma coisa. Esta é a vocação que eu gosto. É a vocação que eu quero. E é a vocação que eu acredito. Porém, não é para colocar de lado as outras vocações. Tipo alguns pais que gostam muito dos padres, mas não podem ouvir falar que um filho quer ser padre. Não. São Paulo, portanto, tem convicção da sua vocação celibatária, mas fala do casamento. Para ele, não é a sua vocação, mas para quem tem, ele aconselha que case. Então veja que importante esse primeiro momento da fala de São Paulo. Ele já começa, ele escreve a comunidade de Coríntios, que é uma comunidade que depois vai se converter ao cristianismo, uma comunidade que no paganismo tinha muitas situações, homens com várias mulheres, muita instituição masculina e feminina, e São Paulo vai lembrando como é que a família se forma, né? E depois ele traz outras coisas importantes. Ressalta a dignidade do cônjuge, isto é, do esposo e da esposa. Como eu disse, na comunidade de Coríntio, como nas comunidades pagãs, era muito comum se encontrar muita prostituição e pessoas que tinham muitos relacionamentos, homens com muitas mulheres. Aqui São Paulo dá a dignidade de cada pessoa. Cada homem tem a sua esposa. Mulher não é coisa, você não precisa de várias. E cada mulher tem o seu esposo. A mulher agora tem uma dignidade, ela não é mais uma. Ela também tem o seu esposo. Se a gente quiser usar uma linguagem talvez não apropriada, mas falar de propriedade, se o homem tem uma propriedade e a mulher também tem uma propriedade que é o homem, tá? Mas não leve a questão de propriedade como um pedaço de terra, essas coisas, nada disso. Mas no sentido que tem alguém que lhe pertence. Então São Paulo vai curando esta sociedade com a palavra de Deus. E depois nós vamos percebendo como São Paulo vai aprofundando a vida íntima, social e espiritual do casal. Veja, parece que havia algum problema aqui que às vezes a gente encontra nos nossos matrimônios por aí. Eu, como padre, já ouvi várias vezes um dos cônjuges que não quer mais ter vida íntima, quer ser irmão, né?
Veja, o Papa Bento XVI, quando escreveu aquela encíclica Deus é Amor, ele começa falando de Deus é Amor, falando do amor eros. No casamento é necessário, portanto, ter essa dimensão, né? Os noivos se atraem, os namorados se atraem pelo amor eros, pelo corpo. Depois se cria uma amizade no matrimônio, depois essa capacidade de dar a vida. Mas não se perde a capacidade do amor eros, da atração física. E parece que havia um problema aqui. Algumas pessoas não queriam mais se dar na vida íntima. E São Paulo diz assim, olha, você só pode deixar de ter uma vida íntima com seu esposo, com sua esposa, se tiver algum motivo. Ou está doente, ou por acaso se entregaram à oração, porque alguém está doente, porque tem algo que vocês querem oferecer a Deus, né, como sacrifício. E mesmo assim, depois que fizer isso, vocês devem voltar. Por isso São Paulo diz, o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao homem. O corpo do homem não pertence a ele, pertence à mulher. E, portanto, se deem, namorem, né? Como namoravam antes. Tenham uma vida de noivado, não esqueçam desses aspectos. E São Paulo diz, sabe como é que Satanás vai entrar na vida de vocês? A partir disso aqui? Se vocês não tiverem essa capacidade de se olharem, como aqueles que têm atração um pelo outro, como aqueles que também têm uma vida fraterna e como aqueles que são capazes de dar a vida um pelo outro. Satanás vai encontrar o ponto fraco. Então vamos pensar hoje, né? Eu ousaria fazer uma analogia hoje. Você que é homem e tem contato com tantas mulheres, como é que Satanás ia aparecer para lhe tentar? Você acha que Satanás vai aparecer um dia de chifre na sua casa? Ou no seu trabalho? Né? E vai te dar um susto? Não, Satanás vai aparecer de brinco, de batom, né? Vai usar alguém para destruir a tua vida matrimonial. Vai te atrair pelo amor eros. E vai acontecer a mesma coisa com a mulher. E aí, a partir desta atração, vai criando outros problemas. Pode ser uma pulada de cerca, depois duas, daqui a pouco você não olha mais para sua esposa como aquela pessoa boa, como aquela pessoa que te ajuda a crescer, né, em todos os aspectos, a olhar para os teus filhos como deve olhar. Então, muito cuidado. São Paulo trata disso aqui de maneira muito sábia. Então, é preciso que a gente também esteja atento sobre estas coisas. A vida espiritual, a nossa vocação, né? Esta vida física, íntima, que depois vai gerar essa vida social na família, onde a casa se torna esse espaço para o bem-querer, para a formação social dos membros da casa, né? O marido, a esposa e os filhos também. Então, não se negar um ao outro, a não ser de comum acordo por algo maior. Depois São Paulo volta a falar, olha, às viúvas e aos solteiros, né, aquelas pessoas que não casaram ainda, quem ficou viúva, se vocês tivessem noção do que é ser celibatário, ficariam como eu. Isso São Paulo falando. Eu diria a mesma coisa, viu? Né? Como celibatário. Porque é a minha vocação. Se eu não disser isso, como alguém que recebeu a vocação, o chamado de Deus, na terceira aula, né? Que é o segundo encontro que nós vamos aplicar daqui uns dias, você vai perceber exatamente a dimensão do chamado. Então, se eu não disser isso como padre, parece que estou frustrado na minha vocação. Agora, não significa que eu não ache bonito a pessoa que casou, que tem seus filhos, né? Que tem a vida matrimonial. Não, tudo isso é muito bonito. Então, São Paulo traz isso aqui. Gostaria que fosse como eu. Mas, se você não consegue se conter e se descobre que a tua vocação é outra, então, case-se. Case-se, constitua família, seja fiel, seja feliz, né? Seja alguém realmente que também faz desabrochar na tua casa, entre esposo e esposa e com os filhos, esta dimensão da Igreja de Cristo. Case-se, mas case-se consciente, convicto da tua vocação. E depois, São Paulo vai lembrar, né? Quem se separou não case. Volta ali o texto de Mateus. Quem comete adultério. O que é que diz o texto de Mateus? Quem deixar a sua esposa casar com outra comete adultério, e aquela que também se separou e casa com outro comete adultério. Veja como as leituras estão muito ligadas uma na outra.
Devagarzinho, ao você ir trabalhando esses 3 textos, você já vai ajudando o casal a perceber dentro da Sagrada Escritura a seriedade do matrimônio. E muita gente tem mania de desprezar a Sagrada Escritura, portanto é importante trazer a Sagrada Escritura para esta formação, para que os casais percebam que a palavra de Deus fala da vida. E aí falar que ser fiel, segundo a palavra de Deus, é possível porque Deus acompanha a vida do casal. Não é que o casal talvez não tenha vontade de cometer uma bobagem, às vezes tem, mas Deus vai capacitá-lo para resistir. Que Deus também constituiu esse mistério e que é importante aqueles que vivem a fidelidade e o casamento indissolúvel, como eles podem dar testemunho da beleza do matrimônio também. E como uma separação é dolorosa, como realmente uma pessoa deixar alguém que constituiu o matrimônio, que viveu, que dormiu com aquela pessoa, que dividiu sonhos, deixar isso aqui é muito doloroso. Sobretudo quando tem filhos, quando tem pessoas que já nasceram desse relacionamento. Como é importante também a gente trazer essa dimensão para o casal, tá bom? Então esses 3 textos que nós temos aqui, que é importante vocês meditarem com o casal e aprofundar o que está no livro também. Depois, nós temos algumas tarefas para a casa que eu acho necessário. Antes de passar essa tarefa aqui, eu já diria o seguinte, já no início deste encontro, deste primeiro encontro que vocês vão fazer com os noivos, comece a falar sobre a possibilidade deles falarem com os Então, importante que já no começo desse encontro, vocês falem para o casal que seria necessário, bonito, se no convite de casamento eles escolhessem uma frase da Sagrada Escritura. Lembra que os padres, quando vão ser ordenados, eles colocam uma frase? Por exemplo, eu quando me ordenei, escolhi aquela frase, que também tem no itinerário, depois vocês verão. Não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Então, de repente, eles procurarem uma frase que identifique o casal, porque eles vão lembrar desta frase para a vida toda. É algo que marca. E pudesse escolher essa frase como uma norma de vida. Se quiserem, pode botar no convite do matrimônio também, do casamento também. Por isso é importante já pensar logo no começo do itinerário desta frase que depois eles podem anexar à própria vida. E depois também que cada um pessoalmente tenha uma frase que leva para a sua vida. Qual é a sua frase pessoal e qual é a frase da palavra de Deus que você escolhe para o seu matrimônio? Bom, na tarefa de casa, nós estamos lembrei já no início, que nós damos aproximadamente 30 dias de um encontro para o outro. Eu coloquei ali mais ou menos 30 dias, porque se no 30º dia não for possível, você pode antecipar 2 dias. Então 28 dias, ou 29, ou 31, ou 32. Então você tem um espaço aqui, segundo a pesquisa do Ibope, margem de erro para cima e para baixo. E aí, como é personalizado, e hoje nós sabemos que muita gente tem dificuldade no dia a dia do trabalho, tanto o casal formador como o casal de noivos, então você tem ali um espaço. Mas esses 30 dias dá para a gente preparar bem as atividades. Então veja as atividades que a gente pode passar para os noivos. Então os noivos vão pegar esse primeiro texto, Gênesis 2, de 15 a 25, e vão estabelecer um dia, por exemplo, segundas-feiras. 3 segundas-feiras eles vão meditar sós. O noivo em casa, a noiva em casa. Esse texto. 10 minutos. Inclusive eles podem anotar o que perceberam, quais as interrogações,
que surgiram nesse texto, para que depois eles possam conversar. Na última segunda-feira, portanto, aí por isso que eu estou falando que é importante os 4 aos 30 dias, na última segunda-feira antes do encontro, aí a meditação desse texto de Gênesis não será só, mas eles vão se encontrarem, vão rezar o texto e vão falar sobre o texto. Falar um para o outro, o que foi que o texto falou para eles, tá bom? Então, nas segundas-feiras, o exercício em casa com o livro do Gênesis. Em seguida, nós vamos trabalhar Mateus e Coríntios, nos mesmos moldes. Então, com Mateus, nós vamos trabalhar nas quartas-feiras. As 3 primeiras quartas-feiras, nós faremos sozinhos, noivo e noiva. Na quarta-feira, então os noivos melhor, vão se reunir e vão rezar esse texto. Novamente, essa oração em dupla, em casal, será fruto das orações pessoais, tá bom? E aí, com o texto da carta de São Paulo, nós vamos rezar nas sextas-feiras. 3 sextas-feiras sós e uma sexta-feira juntos. Veja, além do contato que a pequena comunidade, no encontro personalizado tem com a palavra de Deus, que vocês ajudaram a meditar, o casal tem a oportunidade de rezar a palavra em casa. Sabe, com o método da leitura orante, devagarzinho nós vamos introduzindo os casais na palavra de Deus, rezando, mais de uma vez, porque se eu rezo uma segunda-feira, depois rezo outra segunda, rezo uma terceira, depois rezo uma quarta juntos, nós vamos ruminando a palavra. Depois na quarta-feira eu faço tudo isso de novo, na sexta-feira de novo. Você veja, a pessoa tem um mês com a palavra de Deus. E aí no domingo vai na missa, porque é importante você falar para o casal que a partir daqueles dias é necessário que eles participem da missa também, na comunidade que ele está acostumado a participar. E se não está, que se acostume, Porque se vai casar na igreja, é importante que participe da igreja, tá? Mas isso vai entrando no coração, com jeito, com simplicidade, não pode ser impositivo. Tem que ser propositivo. Tem que fazer, então, o casal gostar, da dimensão bíblica de encontrar a palavra de Deus. E este contato com a palavra de Deus em casa é transformador, tanto para o casal formador, como para o casal que vai acompanhar. Neste final, vocês vão fazer uma proposta que às vezes o pessoal tem um medo danado, Os primeiros casais que eu acompanhei, eu ficava com medo. Eu digo, eu falo ou não falo? Falo da castidade durante o noivado ou não falo? Tinha vergonha porque eu sabia que a maioria tinha vida sexual. Depois um dia me convenci, disse assim, a palavra de Deus fala. Então por que é que eu tenho medo de propor? Eu não posso impor, mas posso propor. Então, vocês podem fazer uma sugestão, disse assim, olha, não estamos aqui querendo investigar a vida de ninguém, mas a gente sabe que muita gente hoje, de maneira comum, não natural e não correta, não é isso. De maneira comum, tem vida sexual ativa, já no namoro, já no noivado, e a gente propõe, o itinerário propõe, e tem dado muito certo, vocês podem falar, olha, já tem muita gente que fez isso aqui, deu certo, propõe que durante esses 8 meses, quem tem vida sexual ativa, no caso dos noivos, que faça o propósito de não ter. Tem gente que vai se assustar na hora, Tem gente que pode até falar para você. E se falar para você que você é doido, você não tem problema. Não fique com medo, porque alguém já me disse assim, padre, você está vivendo em que mundo? Eu disse, estou vivendo nesse mundo, Mas aí sem medo. Você vai explicar por quê. Então, qual é a justificativa? Muita gente casa com o corpo da pessoa, não casa com a pessoa inteira. Agora você imagine se depois de 1 ano de casado, alguém tem um acidente e tem um problema no corpo. Permanece casado?
E aí é importante vocês pegarem o ritual do matrimônio, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, aquela partezinha do ritual, vocês copiarem, imprimirem e entregar para eles, para que eles se lembrem sempre. Então, se eu casei no dia lá da realização da festa, do primeiro dia do casamento, né? E eu digo, olha, eu te prometo ser fiel, tal, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na feiura e na beleza. Bom, esta parte não tem, viu gente? Eu só estou acrescentando. Mas, se eu prometo tudo isso e de repente tem um acidente e eu fico paraplégico, por exemplo, e eu agora não posso mais ter relação com a minha esposa, o que é que eu faço? Eu peço autorização para ter relação na rua? E casos como esse acontecem, já aconteceram comigo. Exatamente depois de um ano. E o marido chegou para mim e disse, olha padre, eu quero a nulidade porque eu não casei com uma doente. Eu digo, mas você prometeu. E a nulidade não saiu, porque ele tinha consciência. Ou outras pessoas, né, que com o decorrer do tempo pode ter problemas de impotência e tudo mais. Então é importante a gente lembrar nesse momento que nós não estamos fazendo imposição. Nós estamos fazendo a proposta de amadurecimento. Nesses 8 meses, além do corpo da pessoa, além do jeito da pessoa, o que é que me faz realmente assumir um compromisso para a vida toda com esta pessoa que Deus me presenteou? Então, você vai explicar, tá bom? Sem impor. E depois, diga assim, nós não vamos ficar perguntando a vocês o que é que nós vamos, o que vocês vão fazer. Não, nós vamos propor isso aqui. Então, vocês preparam uma boa confissão, procurem um padre e vamos começar bem este itinerário, né? Como deve ser começado mesmo. Ok? Depois, para o casal formador, tá bom? Eu passei o exercício para os noivos. Agora você que está em casa, está acompanhando essa aula, o que é que você vai fazer? Ora, nós vamos até a 3ª aula, na próxima semana, fazer um exercício com você. Veja lá o que é que você vai fazer. Então, o casal vai meditar sozinho, Gênesis 2, de 15 a 25, quinta-feira. Essa aula é na quarta, você vai meditar na quinta. Na sexta-feira você vai rezar juntos, vocês vão rezar juntos, este mesmo texto. Com Mateus vocês vão rezar sozinhos no sábado. E no domingo vocês vão rezar juntos. Com 1 Coríntios vocês vão rezar separadamente segunda-feira e na terça-feira vão rezar juntos. Portanto, na próxima quarta-feira, quando voltarmos na 3ª aula, vocês já fizeram esse exercício. Quando a gente faz esse curso presencial, esta formação presencial, nós damos também várias semanas para que o casal formador faça os mesmos exercícios. 3 semanas com um texto, 3 segundas-feiras, 3 quartas-feiras. Como o nosso tempo não dá agora, então nós fazemos essa proposta, tá bom? Então você vai rezar um dia sozinho, um dia juntos. Depois um dia sozinho, um dia junto, um dia sozinho, um dia junto. Os 3 textos, que vai até a próxima terça-feira. Se você usar a cama, coloquei ali, você use para rezar, viu? Não é para ficar deitado, não. A palavra de Deus não é para a gente rezar deitado. A palavra de Deus é para a gente rezar em um ambiente como este, ou em uma capela, tá? Mas não é deitado. Ok. Depois, exercício para você em casa esta semana, para você me responder. Lembrando que a leitura é para o espírito, assim como o alimento físico é para o corpo. Então, a leitura é para a gente comer, né? A palavra de Deus é para a gente comer. Não é para ficar lá exposta em uma estante, mas para a gente comer, fazer da palavra de Deus aquilo que realmente nos alimenta espiritualmente. Então, além de rezar, como eu coloquei no slide, você também vai fazer esse exercício, ou estes exercícios, né? com essas três perguntas ou indicativos. Primeira coisa, após a meditação que você vai fazer da Bíblia, você vai falar sobre a sua breve experiência com a palavra de Deus, com o texto meditado no seu matrimônio. Você fez na quinta-feira, depois fez na sexta, você vai falar
depois que falou com seu esposo, sua esposa vai escrever e vai mandar para mim, tá bom? Esse exercício. Depois você vai fazer também um relato, né? Você vai relatar a meditação do casal após cada meditação, tá? Embora as respostas sejam individuais, cada um fala como aconteceu. Aliás, só trazendo o primeiro você vai fazer pessoal, né? E o segundo você vai fazer a partir do casal, tá certo? E o terceiro, na sua opinião, como a Sagrada Escritura ajuda na vida matrimonial. A palavra de Deus, como ajuda a viver o seu matrimônio? E como você acha que vai ajudar um casal que está começando a vida matrimonial, já se inserindo na palavra de Deus, tá bom? Então veja, aqui você tem toda uma dimensão mais profunda da Sagrada Escritura, que no primeiro encontro você já vai trazendo para a sua vida aquilo que a palavra de Deus realmente relata. Assim, meus irmãos, durante essa semana, vocês vão fazer esses exercícios individuais e depois em casal, vão enviar e vão contando essas experiências e vão falando comigo através do fórum, através do chat, né? Para que a gente possa então tirar essas dúvidas sobre este primeiro conteúdo, tá? Vocês já mandaram algumas perguntas sobre aquele primeiro encontro, que foi a primeira aula. Esta é a segunda aula com o primeiro conteúdo que vocês vão trabalhar no acompanhamento personalizado. Então, vocês mandam para mim, né? E a gente vai falando com vocês e ajudando também a meditar. E o encontro vocês terminam com esta oração. Este primeiro encontro, vocês vão terminar com essa oração, que é a oração que está na carta do Papa Amoris Laetitia, né? E é muito bonita, onde vocês vão rezar com o casal. E vão pedir também o casal que durante este mês, após cada meditação da palavra, tanto individual como juntos, eles possam então rezar essa oração, tá bom? Então, para que este material seja mais completo, além daquilo que está no na nossa plataforma, é importante que você tenha o livro, porque o livro tem toda a fundamentação, tem 3 capítulos a mais além deste aqui que eu estou trabalhando, e ali você vai poder então ter todo o conteúdo que vai ajudar você a começar bem este trabalho bonito de acompanhar os noivos. Então aí está a edição do livro, está pronto à sua disposição no nosso endereço da SECREM, lojacnpf.org.br. E ali você vai poder adquirir esse material e devagarzinho vai formando o grupo de coordenação na sua diocese, na sua paróquia, e vai implantando o nosso itinerário vivencial de acompanhamento personalizado para o matrimônio. Espero que esta primeira aula dê frutos para você, mas só dará frutos se você fizer os exercícios. Se você não rezar os textos bíblicos, você não vai sentir os frutos. Se você não responder aqueles questionamentos, também você não vai sentir os frutos. É sabido, pela nossa experiência, que os casais que não fazem os exercícios não se preparam depois para acompanhar. Desejamos boa sorte, boa meditação nessa semana e queremos realmente que você aprofunde os conteúdos da fé, não só para aplicar com os noivos, mas para aplicar também no seu matrimônio. Até a próxima aula, se Deus quiser.